Olá! Vamos assistir agora à apresentação da advogada Paula Sanches, nossa companheira do Lions Caxambi, advogada, parapsicóloga institucional e social, assessora nossa de formação de jovens e também assessora de conscientização acerca do direito da mulher do nosso distrito LC1, berço do leonismo no Brasil. A palestra será sobre violência contra a mulher e seus reflexos na saúde mental. Com vocês, a advogada Paula Sanches. Por favor, Paula. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nosso encontro tem por objetivo trazer a conscientização dos direitos da mulher e os reflexos na saúde mental em relação à violência, tá? Primeiro eu vou me apresentar. Sou advogada holística e eu gosto de falar advogada holística porque eu falo do direito e também do ser humano como um todo, porque nós somos um holo, né? Holo é o todo, então a gente olha para os direitos, mas olha também para o ser humano, tá? Porque todos nós temos comportamentos, crenças, valores e tudo isso é refletido antes no direito. Então eu abarco não só o direito, como também o comportamento do ser humano. Parapsicóloga institucional e social. A parapsicologia, ela é uma ciência que estuda os fenômenos paranormais e ela vem também junto com para apoiar, né, a psicologia, a psicanálise, a própria neurociência, porque é uma forma também de estudar a mente humana, o comportamento humano e os reflexos de tudo isso, tá bom? Pisciana com ascendente em Áries, eu gosto de falar isso, depois vocês vão entender o porquê. Eu gosto de colocar o signo, né? Bailaora, que é a pessoa que faz a dança, né, flamenco. Pós-graduanda em desenvolvimento da liderança, aqui do próprio Lions Club. Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Entre outras coisas que eu gosto de estudar e ao decorrer da palestra vocês vão ver. Analista comportamental. Vamos lá. Violência contra a mulher e seus reflexos na saúde mental. Por que o tema é esse? De extrema relevância para a nossa contemporaneidade, né? A mulher sofre as violências e dentro desse comportamento de violência, desse ciclo de violência, é importante ressaltar o cuidado com a saúde mental, porque nós vamos ver a seguir como tudo isso impacta na saúde psíquica da mulher, tá? Então o tema também é relevante pelo fato de 10 de outubro, né, nós comemorarmos o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher e também no dia 10 de outubro nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Mental. Então não poderia ter um dia melhor para comemorar assuntos tão interligados e a gente vai verificar quão eles são interligados. Aqui é o sistema solar. Paula, o que tem a ver o sistema solar no meio de uma palestra de violência, né? É o seguinte, nós mulheres temos a representação do planeta Vênus, tá? Então o Vênus está aqui. Vênus é o que? Dentro da astrologia é o planeta do amor, da beleza, da forma com que a gente ama, que a gente gosta de ser amada também. Fala sobre arte, fala sobre teatro, sobre tudo aquilo que é belo, né? Tudo isso é ligado a Vênus. E vem Afrodite também, Vênus no romano e Afrodite na mitologia grega, né? Daí vem o afrodisíaco, né? Que também tem a ver com o quê? Com a sexualidade, tá? E por que, Paula, você colocou o planeta Vênus aqui? Porque simplesmente Vênus é o planeta do feminino. Esse é o símbolo de Vênus, esse é o glifo de Vênus, na astrologia, na alquimia. Então, não à toa, esse é o símbolo do feminino. Vocês já ouviram falar, com certeza, que as mulheres são de Vênus e os homens são de Marte. E por quê? Porque justamente o símbolo de Marte
na astrologia, na alquimia, é o símbolo do masculino, que tem aquela circunferência e tem o falo também, né? Então, para simbolizar o falo, aquela seta para cima e Vênus assim. Então, para contextualizar tudo isso, Paula, por que eu preciso saber o símbolo de Vênus? Porque, na verdade, o conhecimento, ele não é segregado. Essa daqui é a foto do carro da Guarda Municipal da Maria da Penha, e vocês reparem que é o símbolo de Vênus, que é atribuído ao símbolo do feminino. Tá? Essa é a Ronda Maria é o carro da Guarda Municipal da Ronda Maria da Penha, e foi uma ação, né, para combater a violência, a assistência às mulheres que sofrem violência doméstica, realizadas visitas, e as mulheres que já têm as medidas protetivas também, tá? E também, junto com o TJ, fizeram uma ação, né? Uma iniciativa parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio e a Guarda Municipal. Aí o público-alvo, as mulheres que já estão resguardadas pelas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Então vem para quê? Para fazer essa fiscalização, né, dessas medidas protetivas. De fato, elas passam para além das portas do fórum para verificar como é que está a integridade dessas mulheres que conseguiram essa medida, tá? Essa é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, e eu gosto de botar esse artigo, que para mim esse artigo tinha que estar lá no planeta Marte, né? Na porta do planeta Marte. Toda mulher, acho muito forte, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Ou seja, o mínimo para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Eu acho que não precisaria nem estar escrito, né, porque já abarca tudo a dignidade humana, mas infelizmente faz-se necessário, né? E ainda assim temos as violações, né? Então, quem é Maria da Penha? Maria da Penha, que dá o nome à lei, né? Foi uma mulher que sofreu violência doméstica. Depois eu recomendo vocês a entrarem no Instituto Maria da Penha, porque além dela ter publicado o livro, né, Sobrevivi, Posso Contar, ela é fundadora do Instituto Maria da Penha, e lá tem toda a história dela, tudo aquilo que ela, os direitos que ela correu atrás para se resguardar em relação ao companheiro dela e o trabalho que ela leva até hoje, porque o caso dela teve relevância internacional e por isso nós temos a lei, tá bom? Então ela trabalha até hoje, ela dá palestras. E agora nós vamos para uma parte mais densa, né, por assim dizer, do conteúdo, mas se faz necessário para a finalidade que é a palestra, tá bom? São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. A violência física, ela é a mais contundente, é a que tem aquela prova cabal, né? Não tem como você dizer, não aconteceu, porque é um olho roxo, né? É um hematoma, é um tiro, é uma sequela. Então, é uma violência que ela está ali, não tem para onde fugir, né? Então, é a violência física entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal, né? A violência psicológica, ela tem as suas nuances, né? Por quê? Porque ela, às vezes, ela é muito difícil de ser identificada e a mulher que geralmente passa pela violência psicológica, ela não consegue atinar que ela está passando por tal violência. E por que eu falo isso? Óbvio que tem comportamentos que são assim, bem contundentes, mas conduta que causa dano emocional, diminuição da autoestima, que prejudica e perturba o pleno desenvolvimento, que vise degradar, controlar suas ações. Por que eu falo que ela é um pouco sutil? Porque essa parte de controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões podem vir mascaradas como um cuidado. Então, você vai sair com as suas amigas? Olha a hora, você vai sair sozinha, vai voltar a tal hora, você vai com essa roupa, você
né? Então existe uma certa manipulação no sentido do controle do comportamento da mulher, e às vezes vem revestido dessa questão do cuidado, né? da preocupação excessiva, né? Ai, que eu não quero que nada aconteça com você, né? E aí o que acontece nessa violência psicológica? O cara conhece a mulher e a mulher acaba por ir perdendo-se dela mesma, a essência dela, eu falo que é a essência de Vênus, né? Costuma perder a essência dela para agradar o outro, né? E às vezes ela nem percebe. Então ela gostava de fazer determinada coisa, gostava de dançar, gostava de ir para algum lugar, ela deixa de fazer, aí ele faz aquela chantagem psicológica, ah, você vai, ah, a gente podia ficar aqui em casa vendo um filme, né? Então, tudo em função de quê? Do controle, tá? Então, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulações, isolamento, vigilância, perseguição. Perseguição acontece muito, as mulheres são muito vítimas de perseguição, exploração, limitação do direito, qualquer coisa que impeça da autodeterminação dela. E isso, dentro da manipulação, é muito mais sutil. É uma arte bem sutil que eles fazem e que a mulher acaba se deixando levar, e quando vê, ela já parou de fazer tudo que ela gostava. Ela já perdeu totalmente a essência dela e ela nem sabe mais quem ela é. Não raro, muitas mulheres, quando saem do casamento, ficam perdidas, porque elas têm uma simbiose tão grande com o companheiro e ficaram tão atreladas àquilo que o companheiro fazia e falava, que elas não sabem nem mais quem elas gostam. Elas têm que entrar de novo num trabalho de autoconhecimento para saber do que elas gostam, o que elas têm assim, de motivação da vida, porque elas já se perderam dentro desse relacionamento abusivo, tá? A violência sexual. A violência sexual também tem outro ponto que a gente vai discutir, mas aqui, entendida como qualquer conduta que constrange a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força. Dentro desse viés da sexualidade, eu falei do planeta Vênus, né, que também fala de amor, beleza, sexologia, existe também a forma comportamental, como certas mulheres também se relacionam. E todo mundo sabe que existe os comportamentos de quê? De mulheres que gostam de, na parte sexual, ter essas práticas. Só que aí é que está o perigo. Quando que esse homem vai entender, né, que tem que parar? Não à toa, nós também temos dentro do próprio casamento que é o estupro marital, que é quando a mulher, ela não quer, ela deixa claro que não quer, mas mesmo assim o homem vai lá e pratica o ato sexual contra a vontade dela, tá? Então, é importante frisar, tudo é permitido entre o casal, tudo é permitido quando há o consentimento. Então, se ela gosta de apanhar, se ela gosta de ser sufocada, que são questões que asfixioffilia, né? Pessoas que têm esse desejo de sadomasoquismo, tudo isso é permitido entre um casal, desde que em comum acordo, tá? Então, ameaça, coação, uso da força, de modo a usar a sua sexualidade, que impeça de usar os métodos contraceptivos. Às vezes a mulher, ela casa, mas não é da vontade dela ter filhos logo após o casamento, né? Então, ou o contrário, ela quer dedicar-se à vida acadêmica, ao trabalho dela, e aí o marido fica querendo ter filhos, aí proíbe ela de tomar os contraceptivos, né? E da mesma forma, ao contrário. Então, que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. É a violência patrimonial, que acontece muito também nos casos de divórcio. Por quê? Porque muitas vezes o homem, ele oculta os bens, então, que são construídos dentro do patrimônio, e aí de repente no divórcio ele acaba ocultando esse bem dela e ela não tem os direitos que ela deveria. Mas acontece no próprio casamento também. O que é violência patrimonial? Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e valores ou recursos econômicos, incluído aos destinados a satisfazer as suas necessidades.
E aí a gente olha também com um pouco mais de empatia, no sentido de que quando a mulher também não sai de um relacionamento abusivo, não sai de um casamento abusivo, porque muitas das vezes essa mulher ela é dependente economicamente deste homem. Então, é uma questão mesmo de empatia. Gosta de sofrer, gosta de apanhar. Não. Cada ser humano é único, cada ser humano tem seus sistemas de crenças, suas visões de mundo, seus valores. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de apanhar. Então, tem que ver o contexto dessa mulher. Então, Paula, a mulher que tem seus próprios recursos, ela não pode sofrer violência. Mito! Porque mulher, isso não tem nada a ver. Porque a mulher, ela pode ter sim conhecimento de muitas coisas. Nós temos hoje em dia um caso na mídia de uma mulher super esclarecida, de uma mulher que tem seus recursos e, no entanto, ela sofreu a violência psicológica, ela sofreu a violência física. Isso, de forma alguma, pode estar condicionado à intelecção, à cognição, né, ao nível social. Não. Qualquer mulher tá aí, infelizmente, né, propensa a sofrer algum tipo de violência, tá? E a moral, que é a violência entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né? Aquelas palavras, né, depreciativas que são incluídas no nosso Código Penal, que configuram aí a calúnia, difamação ou injúria. E qual é o objetivo de tudo isso? Eu caminhei com vocês, né, conduzi vocês a essa parte mais específica da lei e de como tudo isso funciona aplicado ao jurídico, mas e como tudo isso reflete no campo da saúde mental, que também é a segunda parte da nossa palestra. Qual é o reflexo da violência na saúde mental? A mulher, quando ela sofre esse tipo de violência, independente de se for aqui a gente chama de violência psicológica, toda violência gera um dano psíquico. Toda violência mexe com o emocional da mulher, mexe com a mente da mulher, mexe com tudo da mulher. Então, toda violência gera um dano psíquico e a mulher sofre mais com transtornos e síndromes. Isso é parte de um estudo que eu me dedico, falando sobre as mulheres e a saúde mental da mulher. A mulher, ela tem vários direitos, como qualquer outra pessoa, como eu vi aqui, como a gente viu aqui, dos homens e tudo, nós somos equiparadas, né, a dignidade da pessoa humana, tudo bem. Mas a mulher, ela biologicamente, fisiologicamente, hormonalmente, tudo, a mulher é diferente. E não se exclui a questão da saúde mental. Por quê? O cérebro da mulher funciona de forma diferente também, tá? Então, a mulher, ela é mais propensa a ter transtornos e síndromes. Isso é estudo, tá? Então, como tudo isso se reflete na vida da mulher? Como uma mulher que sofre vários tipos de violência acaba também por desenvolver transtornos e síndromes. E isso eu vou explicar para vocês agora. O que acontece no chamado ciclo da violência? Esse é um estudo feito por uma psicóloga americana, que ele é utilizado por membros do judiciário, Ministério Público, tá? Eles falam justamente sobre esse ciclo da violência que é identificado em vários casos, em todos os casos, por assim dizer, né? Então existe a fase 1, que é o aumento da tensão. O que acontece nessa fase 1? Na fase do aumento da tensão, eu vou ler, eu não gosto muito de ler slide, mas eu quero ler com vocês, por quê? Porque eu quero pontuar com vocês os reflexos, tá? Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes e chega a ter acessos de raiva. O que acontece? A mulher está lá, tranquila, de repente, do nada, acontece alguma coisa totalmente insignificante, totalmente que não teria nenhum motivo para ter essa explosão, e existe essa explosão. Esse homem explode, tá? A mulher tenta acalmar o agressor,
fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. Veja aí que já existe uma demanda maior do emocional da mulher para ela tentar o quê? Controlar ele. Então, olha o pensamento da mulher. Eu não posso fazer nenhuma atitude que ele se enraiveça, que ele tenha que se entenda como uma provocação a ele. Então eu tenho que me conter. Ele está nervoso, eu tenho que me conter. Olha a cabeça da mulher já dando pane, tá? Então as sensações são muitas. Tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão são apenas algumas. Veja, tristeza, angústia, medo são o quê? Bases, emoções. Então essa mulher, ela já emocionalmente ela já desestabiliza, tá? Então ela já desestabiliza. E a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro. Qual é o medo dessa mulher? É repetir de novo repetir novamente essa questão da violência. Então eu não posso fazer com que esse homem tenha problemas de novo comigo. Eu não posso provocar esse homem para que ele tenha de novo essa atitude comigo. Então eu tenho que ser comedida, eu tenho que caminhar aqui. Ou então também o sentido da perda, né? Ficar sem esse relacionamento. Sem esse relacionamento. A dependência emocional. Dependência emocional. Tem muitas, né? Então, a desilusão são apenas algumas. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das pessoas, né, o comportamento violento e tudo mais. Então, você já percebe que na primeira fase já é essa questão da mulher dentro dela, né? Então, eu não posso me comportar dessa forma porque ele pode agir dessa forma. Então, eu tenho que ficar quieta. Então, gera toda essa questão já mentalmente. Aí nós vamos para a segunda fase, que é o próprio ato de violência. E quando a gente fala do ato de violência, não necessariamente o físico, porque nós já vimos, nós temos ali as 5 formas tipificadas, né? A fase do ato da violência. Essa fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle que chega ao limite, o ato violento. Então é a tensão acumulada da fase 1 e que se materializa no ato mesmo da violência. Então ela pode ser verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Então, mesmo tendo consciência que o agressor está fora de controle e tem poder destrutivo grande em relação à vida, o sentimento da mulher paralisa e impossibilita a reação dela. Aqui ela sofre o quê? Tensão psicológica severa. O que acompanha? Insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade. Insônia. Agora você imagina, eu tô dormindo com o inimigo, né? Pois é. Então, se dorme com o inimigo, qual é a tranquilidade que essa mulher tem? Aqui tem perda de peso, mas também pode ser o contrário, ela pode desenvolver o quê? Uma compulsão. Então ela pode engordar também. Por quê, gente? É tudo falta de quê? De regulação emocional. Como que ela vai estar como que essa mulher vai estar regulada se esse homem está mexendo direto com o emocional dela, com as estruturas dela? Entende? Então já existe aí uma perda emocional muito grande dessa mulher que reflete no mental, óbvio, né? Medo, ódio, aqui ó, sente medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão, dor. Olha o sofrimento psíquico dessa mulher na segunda fase. Entende? Então, tá tudo interligado, não tem como separar a violência do sofrimento psíquico da mulher. Então, nesse momento, ela pode tomar decisão. Qual é a decisão que essa mulher pode tomar? Ela pode denunciar, ela pode ir para casa de parentes, né? Ela se afasta do cara. Não, esse cara não me merece, eu não nasci para isso, né? Então, ela se afasta. Mas aí, o que acontece depois? Nós temos a fase 3, que é o arrependimento. Falso. E aí, nesse arrependimento, o homem ele vira o príncipe encarnado na Terra, né? Por quê? Porque ele age como se fosse. Se ele não era carinhoso, ele vai fazer um curso de carinhoso para poder o quê? Conquistar novamente essa mulher. Tanto que a própria Maria da Penha foi numa dessa volta que ela teve de novo o quê? Ela teve a terceira gravidez dela.
Foi numa fase dessa, do arrependimento. Por quê? Que é chamada também de lua de mel. Porque tudo fica muito intenso, tudo fica muito bom, tudo fica muito parecido com que, nossa, ele voltou. É aquele homem por quem eu me apaixonei, né? Então, tudo fica muito intenso, tudo fica muito feliz, muito agradável. Vem acompanhado com flores, né? Com chocolates e tudo mais. Mas, na verdade, tudo passa de uma mera ilusão, né? Então, essa fase se caracteriza pelo arrependimento, que na verdade não existe. Ele se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento. Olha de novo a questão do psicológico da mulher, né? Então, além disso, tem o fator do quê? Dos filhos, que a gente também pode colocar em questão. Porque se essa mulher ela tem filhos, ela vai querer preservar o quê? A família. Eu quero que meus filhos cresçam com o pai, né? Ah, ele fez isso, mas ele é um excelente provedor, ele é um excelente pai, né? Então, o que a mulher faz? Que é muito típico da mulher, tá? Colocar para o lado os direitos dela e pensar o quê? Na família, na estrutura, na instituição, tá? Se ela não volta, ela se autorresponsabiliza pelo fim do que poderia ser. Não é nem pelo que é. E ela fica nesse loop. E dependendo também da cultura onde ela também foi criada, né? Tem aquela máxima, né? Ruim com ele, pior sem ele. É o que a gente essa crença limitante escuta muito, né? Escuta muito isso. Muito. Então aí é o período relativamente calmo, que a mulher sente-se feliz por constatar os esforços e a mudança de atitude dele, né? Lembrando os momentos bons que tiveram, porque o revival, né? Que maravilha, aqui, tô aqui na adolescência novamente, tá aqui me conquistando, um príncipe, um gentleman, né? Mas na verdade, não. Então é o que? Mais uma vez, misto de medo, confusão, culpa e ilusão fazem parte dessa questão do arrependimento. E aí o que acontece de novo? As agressões. Tem um momento de tensão novamente. Aí você imagina a mente dessa mulher nesse looping eterno. Porque esse ciclo, ele não acontece uma vez só dentro de um caso de violência. Ele se reproduz e várias vezes, até a mulher de fato tomar consciência que ela precisa de ajuda ou, infelizmente, ela virar uma estatística. Aí eles falam nesses fatores, dependência, exatamente, filho, tudo. Tudo isso. E ela já sabendo com quem ela casou, porque uma hora ela tem que saber com quem ela casou. Porque aquilo ali é uma mentira, aquilo ali é uma farsa, mas ela vai. E que é mais ou menos a questão da ilusão, que aí cai aquele véu de Maia que a gente fala, né? Aquela coisa netuniana, aquele fogma. Não, já acabou. Da ilusão que já foi. E aí ela se encontra nesse estado de que o que eu vivi tudo foi uma fantasia, foi uma ilusão, e eu sofro, e agora eu estou dependente desse homem. Muitas vezes a mulher, ela abdica da vida dela, do trabalho, né, do crescimento profissional dela para estar dentro da casa, e passou muito tempo e ela não tem como voltar para o mercado de trabalho, está com o filho pequeno, não tem rede de apoio. Olha só quantas coisas a gente pode elencar aqui no sentido do que ficar apontando o dedo e falando, gosta de sofrer, sabe que apanha e não sabe que não quer, não sei o que. Não, existe toda uma rede por trás de que impede essa mulher de fato de tomar a decisão que ela deve tomar para preservar a sua vida e também a dos filhos, né? Corroborado pela sociedade, né? Corroborado muitas vezes pela sociedade, como você falou inicialmente, independente da questão social, às vezes é uma pessoa que tem condições sociais, que é né? Condições econômicas, mas a sociedade tende a culpabilizar a mulher. Mas será o que foi que ela fez para ele chegar a esse ponto? Ainda fala assim, para ele chegar, né? Ou porque ela não o ajudou a sair daquilo. Tem essa questão. E ainda a gente, olhando pela questão do holístico que eu falo para vocês, não que justifique, mas também de onde veio esse homem? Será que ele presenciou violência na casa dele, com a mãe? Porque das duas uma. Ou ele presenciou violência e ele rechaça, ou ele também vai ser um violento. Né? Então é toda uma estrutura
estrutura que... ela, né, também. E ela que ela também, sobre os repetir padrões. o padrão. Às vezes já convém de pai. Que Ela já... repete o padrão também. Acaba muitas vezes, repetindo. inconscientemente. Ou aquela questão que a gente sempre fala do pertencimento, de se sentir... minha mãe não venceu esse padrão e como que eu não serei desleal à minha mãe? Minha mãe aguentou meu pai assim. É aquela história de honrar pelo amor e pela dor, né? Você vai honrar como? Você pode honrar pelo amor, que é beleza, aconteceu isso com a minha mãe, mas tá ótimo. A história dela, a experiência dela, não vou reproduzir. É óbvio que isso não é racional, tá, gente? Isso é... As crenças são subconscientes. Mas você honra pelo amor. É isso. Aí honrar pela dor é você o quê? Você repetir aquele mesmo padrão dela. Não raro, acontecimento de estupro em famílias, né? Gravidez precoce. Se você reparar, existe lá atrás esse padrão. Já vem, entendeu? Então são questões que são além do próprio agressor e da vítima, né? Então quando a gente fala da questão holística, não é só segregar os conhecimentos, né? É segregar também a questão do humano, né? Ele é um cara violento, mas veja bem, ele também foi vítima um dia. Até porque confunde, hoje em dia, tem que entender submissão. A mulher tem que ser submissa. A submissão já é virada para esse lado, que a mulher tem que servir. Tem que estar ali pronto. Mas não é a submissa não é isso, não é submissão. É isso. Tem que entender que ali você está é uma submissão junto com o marido. Exato. E se confunde na submissão de estar lá fazendo reverência. E isso é um contexto que a gente sabe que é social, cultural, religioso, tem a né? culpa religiosa da mulher também. Tudo a Eva, tem né? aquela questão do eu sou a mulher, que é uma passagem bíblica, né? Eu sou a mulher tola, eu não sou a mulher sábia. Que a mulher sábia, a mulher sábia ela fica lá. Tem isso em todas as religiões. Não é uma religião específica. Todas não sei, mas em várias religiões tem esse posicionamento que muitas vezes não é interpretado adequadamente. E aí, como não é interpretado adequadamente, a mulher acaba se sentindo responsável novamente, porque nós mulheres temos a questão da culpa de se responsabilizar, né, por tudo. Por tudo não. A maioria das coisas ruins nós nos responsabilizamos, né? Não deu certo porque eu não fiz o suficiente. Eu não sempre vai ter, sempre vai eu ter. não consegui fazer com que ele mudasse. Então tem toda dentro desse contexto da mulher existem várias figuras, né? Uma delas é a heroína. Ela se coloca no lugar de salvadora da pátria, então ela tem que fazer acontecer a mudança, só que ninguém muda se não quiser, né? Mas dentro dessa energia feminina também, a gente tem uma coisa muito importante, porque é a energia feminina que dá limite. É a energia feminina que dá limite. Então, a partir do momento que a gente está naquela violência psicológica, que ele começa a tentar manipular para que ele... Não, mas eu gosto de me vestir assim. Você me conheceu eu assim. vou de saia pensar assim. Né? Você me conheceu assim. Você me conheceu assim. Entendeu? Tem um perfil do Maurício Salvador e da Kira Grace, a esposa dele. Sim, que eles fazem. Eles falam sempre isso. Ela fala sobre defesa pessoal, mas eles sempre se colocam dessa forma, né? Tipo, seja assertiva. E impeça que isso permaneça, né? Na primeira tentativa. E na primeira se posicione. Porque você impõe o quê? Um limite. E aí você impondo o limite, ele vai saber onde ele está pisando. Ele vai saber onde ele está pisando. Porque, na verdade, é aquela história que a gente fala assim, ensine aos outros como você quer ser tratado. Né? É bem isso. Então, quando a mulher é muito permissiva nesse sentido, para quê? Para tentar agradar, porque a mulher tem essa energia de tentar agradar, né? Da anfitriã, aquela coisa toda. São todas? Não são todas, mas a maioria das mulheres é assim. Até mesmo pela criação que nós tivemos, né? Então, a energia feminina também é a energia do limite, tá? Isso em nenhum momento, é o que a gente fala, isso em nenhum momento tira a responsabilidade do agressor, mas contextualizando, né, essa questão. O fato da mulher não se posicionar de início não vai tirar a responsabilidade do agressor em qualquer momento.
Mas é uma questão que acontece. É uma questão que acontece. E se a mulher ela não se posicionar, ela corre o risco de sempre estar cedendo mais um pouco. E mais um pouco. E mais um pouco. E aí, daqui a pouco, foi aquilo que eu falei, ela se perde totalmente dela. Totalmente. E é muito mais difícil se reencontrar. Muito mais difícil se reencontrar. Muito mais difícil. Às vezes já passou o tempo, aí você vai ver, nossa, o que eu O fiz? tempo que eu perdi, O né? tempo que eu perdi. Essa gaslighting é o seguinte, é uma forma de abuso psicológico na qual o abusador distorce a percepção da vítima. O que acontece? O que os homens falam para as mulheres? O que eles mais gostam de falar? Você é louca. Você é louca. Você é louca. Você tá maluca. Não, você não entendeu isso direito. Né? Esse é o comportamento típico. E o que é isso? É uma forma de manipulação. Faz a vítima duvidar da própria memória, da própria percepção e questionar, inclusive, o que, gente? Olha o nosso tema aqui, a sanidade. É verdade. Tá? Então, é uma situação de conflito que ele coloca, de repente ela pode pegar o celular, ver uma mensagem totalmente suspeita, chegar, tomar satisfação. O que é isso aqui? Não, você nada. Você não está entendendo, isso aqui é uma palavra de trabalho, isso aqui Você é tem tão nada louca. de mal. Você é tão maluca que você está invadindo. Você ciumenta. É, que não sei. privacidade. Você é louca. Invadindo minha privacidade. Tudo. Então, quer dizer, é o jogo da inversão. Ele consegue reverter a questão para com que a mulher se sinta envergonhada daquele comportamento, envergonhada daquela atitude. Então, nossa, realmente ele é um homem tão bom. Não, isso é meio trabalho. Ou então, não, ela que dá em cima de mim. Você tem que ver os cortes que eu tenho que dar nela. Tem que dar uns cortes nela, porque olha, ela não é fácil, né? Mas você pode ficar tranquila, tá? Porque tá tudo certo e tudo. Então, quer dizer, ela mesma fica com vergonha. Nossa, como eu sou, né, ridícula, né? Desconfiar dele. Que isso? E aí Nem entra pensar, novamente né? a questão da sociedade. Mais uma onde vez. ela acredita que o inimigo é a outra. É outra. E não ele. E não ele. Quando a outra, se houver, não tem nenhum compromisso com ela. Quem tem Chama um muito compromisso... de rival, né? Não existe rivalidade. As pessoas não estão presas dentro de um casamento porque estão amarradas. Não, né? Todo mundo tem esse livre-arbítrio. As pessoas podem sair. O problema é que existe todo esse contexto que a gente já sabe de que o próprio homem faz essa questão da disputa, né? E que isso também é antigo, porque eles são parceiros. Eles são parceiros. Tá? Mas aí é mais interessante que as mulheres fiquem se degladiando por eles, né? É uma questão social. É uma questão Educacional. social. Eles precisavam cultural. Eles Relacional. precisavam relacional. Eles precisavam chamar atenção para eles, né? Porque se vocês repararem, quando a gente vai para observar a natureza, os machos são mais bonitos. O leão tem a juba, o pavão com aquela coisa, o galo, né? Mas a única espécie que é mais, né? É o ser humano, né? O ser humano. Então, ó, o que acontece nesse sentido? O manipulador, ele induz a vítima, a dúvida e a certeza da loucura, acabando com a autoestima e a saúde mental da vítima. E aí, da onde veio esse termo, né? Esse termo é em inglês. Veio de um filme. Nesse filme, gaslight seria a luz de vela, a meia luz, 20 minutos. Iluminada a gás, iluminação a gás no sentido, né? Mas aí com a tradução veio a meia luz. E aí esse filme, ele se aproveita dessas nuances da luz, né? Para fazer com que ela faça o quê? Ela acredite que ela está enlouquecendo. Então, dentro dessa manipulação, né, até o nome da personagem é Paula, né, ele faz ela ter essa sensação de que ela está enlouquecendo, tá? E aí a gente vai agora, de fato, para a questão da saúde. Por que é tão importante a gente falar sobre violência e a saúde mental? De acordo com a OMS, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, tá? E dentro desse contexto, a depressão, segundo estudos, acomete mais mulheres. Olha só o número, o percentual das mulheres, 14,7, em comparação aos homens, 7,3. Então,
nesse sentido aqui, você imagina só, a mulher que ela já é mais propensa a ter transtornos, a ter síndromes. Imagina naquela tensão lá que eu falei tudo pra vocês. Na fase 1, na fase 2, na fase 3. Olha quantos altos e baixos emocionais essa mulher passa. Quantos sentimentos, quantas sensações ela experimenta, né? E ela já tem essa propensão. E dentro daquela situação ainda, imagina quanto mais. Então, somos iguais com especificidade. Somos iguais? Sim. Temos direitos iguais? Sim. Mas é necessário que se atente à questão da saúde mental, principalmente no tocante à mulher. Porque a mulher, ela tem mais propensão a desenvolver transtornos, síndromes. Imagina uma mulher com aquela ansiedade lá, com medo do porvir. Ela vira o quê? A ansiedade é normal, mas ela potencializada, ela é uma regulação do medo. Entende? Então, quanto mais... Porque é normal, gente, ter ansiedade é normal, nós somos assim. Mas a ansiedade, ela aumentada, é o medo, que pode virar o quê? O transtorno de ansiedade. Ela pode desenvolver uma síndrome do pânico, essa mulher. Ela pode ficar com medo, ela pode se sentir o quê? Perseguida. Né? Então tudo isso gira em torno do quê? Da saúde mental. Ela fica com medo constante de alguma coisa acontecer com ela, tá? Sem contar com as sensações que ela experimenta mentalmente e ainda o que ela escuta, o que ela vê, o que ela sente, né? Então é assim, é um sofrimento psíquico gigantesco. Então, esse livro aqui é o livro Mentes Femininas, né, do Dr. João Renaud, que ele é psiquiatra, ele é doutor, PhD e tudo. A saúde mental da mulher é influenciada por fatores biológicos e psicossociais, é o que a gente estava falando, que tem essa questão da mulher em relação à sociedade, né, particulares e específicos, implicando na profilaxia e no tratamento dos distúrbios mentais distintos aos homens. Veja só, somos iguais, mas precisamos de ter tratamentos diferentes, porque nós sentimos diferentes, tá? É questão até hormonal. Hormonal também, tudo é potencializado. A mulher é tudo a flor da pele. A diferença, né, juridicamente falando, da diferença de igualdade para isonomia. Sim. Uma coisa é você, ou também podemos usar tratar iguais como da equidade, e desiguais como desiguais na medida que se desigualam. Enfim, nós temos peculiaridades, não significa que alguém está em patamar mais alto que outro, mas são peculiaridades, assim como os homens também têm peculiaridades. Exato. É a régua de Lésbos, né, de Aristóteles, que é você medir. Você não tem como medir uma coisa que não esteja reta e colocar no meio. Tem que ter aquele desníveis, né? Então, a saúde mental da mulher, de forma geral, transtornos de humor e de ansiedade são mais comuns em mulheres, tá? Transtornos como pânico, fobias, medos persistentes, irracionais, olha aí, ó, incapacitantes. Às vezes a mulher, ela tá num ciclo de violência tão constante, tantas vezes já aconteceu aquilo com ela, que ela fica apática. Tá tudo bem pra ela. Ela perde o libido. E o libido que eu digo não é só na questão sexual, porque o libido é uma força, né? É o tesão da vida que a gente fala, né? É a vontade, é o entusiasmo que a gente fala. A palavra entusiasmo, né, vem do grego, né? Do entusiasmar, do Deus dentro. Né? Então, a mulher, a partir do momento que ela perde essa coisa dela, que também o fogo também é ligado ao espiritual, essa centelha divina, quando ela perde isso nela, ela perde a vontade de viver, ela perde a vontade, para ela tá tudo bom, tanto faz como tanto fez. Mas por quê? Vai entender o porquê. Né? Os fatores que foram acontecendo para essa mulher deixar até mesmo. Às vezes essa mulher ela nem se arruma mais. Né? Ela nem se arruma mais, ela não tem mais gosto pela vida, né? Ela não tem mais esse prazer de viver. Então é muito triste. Depressão, maior distimia. O que é distimia? O humor levemente deprimido, porém de forma crônica e até incapacitante por pelo menos 2 anos. Aí você imagina, se a gente tem todo aquele ciclo que vai se repetindo sempre, olha
de acordo com os anos, quanto tempo que essa mulher não está adoecida mentalmente? Quanto tempo que essa mulher já não está com a saúde mental dela totalmente prejudicada? Então, é muito importante, nesse sentido, a gente falar da violência da mulher, sim, no sentido jurídico, no sentido da proteção, no sentido da denúncia, mas é principalmente muito importante a gente falar da questão da saúde mental, do suporte que essa mulher precisa ter, psicológico, até mesmo para tomar a decisão de se separar, até mesmo para tomar a decisão de denunciar, entende? Porque sozinha, muitas vezes ela não consegue. Ela precisa de um respaldo psicológico, ela precisa de um respaldo mental, de um profissional da saúde mental, para que ela consiga levar isso numa boa. E sem contar que depois que ela se separa, ela saiu, ela tem o quê? O pós-traumático, que também pode desenvolver a depressão também pode ser pós-traumática. Ela pode desenvolver medo de quê? De ser relacionada outra vez. Vai ficar resistente. Ela fica resistente. Ela pode ter medo de quê? De confiar, de se entregar novamente. Ela pode ter medo também por causa dos filhos. Então, uma série de fobia é também desenvolvida na mulher, mesmo depois que ela sai do relacionamento. Às vezes ela se sente até assim, envergonhada de procurar tratamento, o que as pessoas vão falar. Ih, tá indo lá no psiquiatra, não tá bem não. Não tá bem não. E aí, se ela comentar, aí já cai de pau. Aí chega esse extremo, né, já fica totalmente descacetado. Mal. Às vezes pelo julgamento, porque ela não olha pra ela, se eu vou buscar sim, vou entender o que tá acontecendo comigo, mas não. Às vezes se oculta. As pessoas se colocam as máscaras sociais. As máscaras sociais. As máscaras sociais, que tem um monte por aí. Sim. A sociedade está ótima, beijinho, casal, só Deus sabe quando foto no Instagram, meu amor, minha vida. E por fim, quando entra, não é nada família de nada daquilo. Então, às vezes, e às vezes a mulher que é ocupada. Sim. Eu acho que muitas das vezes, para chegar a esse ponto, a mulher é ocupada. Porque é justamente por causa disso. Ou às vezes acaba alimentando. Alimentando e não busca para si mesmo entender as coisas com uma validação social. Uma validação social. Ela precisa da validação, ou ela vai conversar com alguém. Tudo bem, cada um tem um jeito, né? Sim. Mas assim, tem que ser independente. Não, eu vou lá independente de minha mãe tá falando, porque às vezes são sempre os mais próximos, né? Sempre. Tá entendendo o negócio. Não, inclusive a fala de você vai procurar um psicólogo, psiquiatra, você tá vendo? Você que é a louca. É isso aí. Ainda fala assim, porque ele fala a verdade. Porque ele fala que você é louca, você é louca. Você que tá indo procurar ajuda. Aí vai falar ainda ponto é isso, que são os mais próximos, que às vezes termina de jogar no buraco. Ou seja, o homem tá totalmente desequilibrado, toma várias atitudes que desequilibram a mulher. E aí quem tem que procurar ajuda é a mulher. Né? E é a mulher que se passa por louca, porque é ela que está precisando da ajuda. E é mais incrível que a gente vive numa sociedade, a gente fala tanto de sociedade patriarcal, de patriarcado, mas esse patriarcado ele serve quando a gente está falando de dominação, seja econômica, seja... porque a sociedade, enquanto sociedade de cuidado, as pessoas se organizam em sociedade para quê? Para se autoajudarem, para se ajudarem, aliás. E a sociedade... Nesse sentido, é uma sociedade matriarcal, porque quem cuida é a mulher. A mulher cuida. Então, assim, nós temos toda uma sociedade matriarcal do cuidado, mas uma sociedade totalmente patriarcal, ou melhor, né? O patriarcado que nós falamos na questão da dominação. É muito curioso, né? Nós pensarmos essa dinâmica, pensarmos essa dinâmica social aí que nós vivemos. E aí, dentro desse contexto da saúde mental, como estudante de parapsicologia, eu gosto de falar também essa questão dos fenômenos paranormais, né? Porque muitos fenômenos são considerados como como tratamento psiquiátrico. A questão de ouvir vozes, de se sentir observada, de ter visões, né? Gente observando. Então pode muito bem cair nessa questão psiquiatra e de fato não ser.
de fato ser mesmo uma questão parapsicológica, para você equilibrar a questão da paranormalidade e entender que aquilo ali pode ser equilibrado, aquilo ali é um fenômeno, é normal, mas que precisa ser equilibrado. Então essa é a bibliografia. Eu gosto de botar pela sua cabeça, mulher. Por que pela sua cabeça? Pelos dois sentidos. Pela sua cabeça, né? Porque a mulher ela corre sim o risco de ser vítima aí do feminicídio. Então, pela sua cabeça, no sentido de preservar a sua cabeça, e pela sua cabeça no sentido da sanidade mental também. Né? Então, é necessário que a mulher tenha esse cuidado, não só em relação à violência extrema, mas também a psíquica. E que olhe para ela. E que olhe para ela. Hoje em dia tem tantas informações, tantas coisas. Obrigada. Parabéns. Esse é meu Instagram, meu telefone. Tá? E eu tenho uma marca chamada Capital Femiel, e justamente por essa questão da mulher que eu criei a marca, para falar não só do direito holístico, mas para falar também das mulheres e da saúde mental e todos esses problemas que a mulher enfrenta no cotidiano. Excelente. Arrasou. Essa é a mãe da Paula. Da Paula. Não sei como é que vai, não vou mexer nisso aqui. Arrasou. Depois vocês fazem Já deu. Porque fecha aqui, né?